Olá, primeira série, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de redação comigo, professora Isabel. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a carta do leitor, que é para dar continuidade ao gênero carta que nós iniciamos lá na aula passada, onde nós falamos sobre carta pessoal. Nós conhecemos um pouco sobre aquele gênero. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o gênero carta do leitor. Observe, carta do leitor, carta pessoal. Todos esses gêneros, esses tipos de textos, pertencem ao gênero carta, o gênero epistolar. Que quer dizer o quê? Epistolar quer dizer cada uma daquelas cartas que foram escritas pelos apóstolos, né? Que tem lá a referência lá na Bíblia, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, como assim prefiro falar. Então, a epistolagem está veiculada daquelas, vem de epístola, que são cada uma das cartas escritas pelos apóstolos. Então, carta de leitor, carta pessoal, todos esses textos pertencem ao gênero epistolar carta. Tá bom? Vamos conhecer na aula de hoje a função e as características da carta do leitor. Inicialmente, vamos entender o conceito. O que é a carta do leitor? É um tipo de carta, gênero epistolar, como eu disse para vocês, veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Ou seja, é uma carta que tem como objetivo expressar a opinião do leitor da revista ou do jornal. É um espaço reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Então, suponhamos, se você já leu um jornal, leu uma revista, teve acesso, você observa que lá tem um espaço destinado ao leitor. É lá onde são publicadas as cartas do leitor. É uma maneira da revista, do editor, manter um contato, manter um diálogo com o seu público. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, um feedback de seus leitores. Ou seja, por meio da carta do leitor, o editor da revista consegue saber se aquele assunto agradou ou não o seu público. É um importante instrumento de comunicação, cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre a notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado, ou seja, quando o leitor está escrevendo a sua carta, dentro da sua carta, ele pode sugerir um tema para aquele jornal ou aquela revista abordar posteriormente. Por esse motivo, a carta de leitor é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Ou seja, além de expressar o objetivo do leitor, ele serve também como um produtor, não é? De pauta, tá bom? Para os veículos de comunicação. Porque com a carta de leitor, eu, enquanto leitora, posso sugerir um assunto, um tema para ser abordado posteriormente. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, que é a pessoa que escreve a carta, emissor, locutor, e o destinatário, receptor ou interlocutor, para quem se escreve. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, ou seja, aquele espaçozinho, né, que o jornal, a revista deixa lá para o leitor, a qual pode ser publicada na íntegra, ou somente trechos relevantes. Então, assim, eu faço a minha carta de leitor, ela vai ser publicada lá no jornal. Porém, pode ser que a revista não publique a carta na íntegra. E assim, e aí somente um trecho, pode ser também que não publique. Ok? Vamos conhecer as características da carta de leitor. A primeira característica é o seguinte: textos breves escritos em primeira pessoa. Quando eu digo primeira pessoa do discurso. Eu ou nós. Eu, primeira pessoa do discurso no singular. Nós, primeira pessoa do discurso no plural. Ok? Textos breves. Ok? A carta de leitor não é para ficar você escrevendo um monte de coisa. Ali é um texto onde você apenas expõe a sua opinião e ou sugere algo. De forma bem simples. Sobre o que? Temas atuais,
e de caráter subjetivo. Temas atuais, porque certamente foi um tema que foi veiculado na revista, no jornal, relacionado à atualidade. De caráter subjetivo, porque é a opinião do leitor, é o ponto de vista do leitor. A linguagem tem que ser uma linguagem simples, clara e objetiva. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração o fato de que a carta de leitor vai ser publicada num jornal ou em uma revista. E o público desse tipo de veículo de comunicação é qualquer pessoa, é o jovem, é o adulto, é o idoso, é o homem do campo, é o homem da cidade. Então, assim, tem que ser uma linguagem acessível a todo e qualquer tipo de pessoa. Presença de destinatário e remetente, quem escreve e para quem escreve. E um texto tem que ser um texto expositivo e argumentativo. Eu tenho que expor minha opinião e argumentar, defender essa opinião. Tranquilo para vocês? Essas são as características da nossa carta de leitor. Quanto à estrutura, como fazer uma carta de leitor? Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, deve apresentar alguns elementos estruturais. Lembre-se, é carta, então tem algumas coisas que vai ter que ter nessa estrutura, porque não pode fugir ao gênero, não é? Primeiro é o vocativo, que é a saudação inicial. Aparece o nome da revista, do jornal, e pode vir acompanhada de local e data. Pode vir acompanhada de local e data, que nós chamamos lá de cabeçalho da carta, ok? Depois tem a introdução, que é um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Depois nós temos o desenvolvimento, que é o desenvolvimento da argumentação do leitor sobre sua ideia a respeito daquilo. Ele lê um assunto tal, então ele vai expor a ideia dele sobre esse assunto. E a conclusão. O leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Então, nós vamos pensar na estrutura da carta. Nós temos aqui a saudação inicial, que é o início, né, local e data, e o vocativo, que é o nome da revista. Depois, nós temos o corpo da carta, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, nós temos o fechamento, que é a despedida, que representa as saudações finais do leitor. Por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços e etc. E no final, claro, se tem que ter um remetente, tem que ter a assinatura. O leitor assina seu nome. O leitor, a pessoa que fez a carta do leitor, tem que colocar o seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla. Por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos. Afonso Miguel Pereira dos Santos. Observe que o leitor apenas coloca as siglas. Pode, se eu não quiser identificar meu nome completo, eu posso colocar apenas siglas e é perfeitamente aceitável. Então, vejamos, estrutura. Saudação inicial, nome da revista, local e data. Corpo da carta do leitor, introdução, desenvolvimento e conclusão. Fechamento, que é a despedida, que é uma saudação cordial, né, formal, atenciosamente, cordialmente. E a assinatura, que é o nome de quem escreveu a carta. Vamos ver um exemplo agora de carta de leitor. Goiânia, 12 de dezembro de 2019. Caros editores do Jornal Popular, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de setembro, intitulada Setembro Amarelo, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos sintomas, digamos assim, causadores de suicídio. Tentativas prévias de suicídio, alteração de humor, agitação, irritabilidade justificativa, comentários sobre morte, abandono de atividades prazerosas, isolamento de familiares e amigos e abuso de álcool e outras drogas. Percebi que todos podemos fazer algo para ajudar se estivermos atentos aos sinais de alerta. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre amor e respeito ao próximo. Acho um tema bem relevante devido ao fato de um ser humano ser tão indiferente ao sofrimento do outro. Agradeço a atenção, João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então vamos lá, observando aqui o nosso exemplo, a estrutura, local e data e a saudação inicial, que é o vocativo. Caros editores do Jornal Popular. Para quem eu estou escrevendo? Para os editores do Jornal O Popular.
Por quê? Porque lá no Jornal Popular foi publicada uma matéria sobre o Setembro Amarelo. E é sobre essa matéria que o João Ribeiro vai falar na sua carta de leitor. Então, aqui no primeiro parágrafo da introdução, observe que ele faz o quê? Ele leva-nos a perceber sobre o que ele vai falar. Eles levam-nos a conhecer o assunto da sua carta. Ele vai falar sobre a matéria publicada no mês de setembro, intitulada Setembro Amarelo. Essa matéria foi publicada no Jornal Popular no mês de setembro, tranquilo? Então, ele aqui está situando eu, enquanto leitora, sobre o que ele vai tratar na carta dele. Aí aqui nós vamos ter o desenvolvimento, que é a parte onde ele argumenta sobre a opinião dele a respeito dessa publicação, né, do jornal. E no finalzinho, aqui na nossa conclusãozinha, ele traz o que? Ele traz uma sugestão, um tema para ser trabalhado, uma pauta que pode ser trabalhada no mês seguinte, que é a questão do amor e respeito ao próximo, ok? Aí nós temos as despedidas, que é eu agradeço a atenção, né, de uma forma bem cordial, e no final a assinatura, que é o João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisinha, a linguagem. Linguagem simples, clara, objetiva. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao ler essa carta, vai entendê-la. É muito simples a forma como ele expõe o assunto sobre o qual ele vai falar, a ideia que ele tem sobre esse assunto, a sugestão que ele traz. Então, assim, é uma linguagem bem simples, clara e objetiva. Então, esse exemplo aqui atende perfeitamente à estrutura da carta do leitor. E o objetivo? A função atingiu? Sim. O objetivo da carta de leitor não é opinar sobre algo que foi escrito anteriormente? Então, ele atingiu. A função social da carta de leitor qual é? É expressar a opinião do leitor sobre algo que foi publicado anteriormente em um jornal ou revista. Então, nosso exemplo aqui atende claramente à função social do gênero textual carta de leitor. Bem, galerinha, assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa sala de WhatsApp para conversar comigo mais sobre a carta de leitor. No mais, muito obrigada. Eu agradeço pela vossa atenção. Tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Se cuidem.